Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia, de Visu Novo, né? Graças a Deus. Deus é maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Hoje nós vamos entrar em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, tá bom? Vou ver se esse óculos aqui vai dar menos brilho, porque com brilho é ruim, né? Mas vai dar um pouco de brilho. Vou ter que tirar um pouco de brilho aqui, porque senão vai dar um pouco de brilho aqui e fica ruim. Eu não vou trocar de óculos agora não. Então, meus amados, esse é o capítulo 8. Jesus, aqui acontece que do Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Meu amado e minha amada, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar que aqui no capítulo 8 acontece a segunda multiplicação de pães e peixes. Também os fariseus têm a coragem de pedir um sinal do céu e Jesus não deu, né? Falou que não. Jesus falou com os discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus de Herodes. E depois acontece a cura de um cego em Betsaida. E também aqui há uma confissão no capítulo 8 de Pedro, e Jesus prediz a sua morte. E ele está falando também que o discípulo deve levar a sua cruz. Aqui, gente, naqueles dias, a multidão aqui do 1 até o 10, a multidão estava acompanhando Jesus há 3 dias. E Jesus falou assim: gente, eu não posso dispensar uma multidão que está 3 dias comigo sem dar para eles o que comer. Mas os seus discípulos responderam: o que nós vamos dar de comer para eles, sendo que não tem nada aqui? Aí Jesus falou assim: quantos pães tem? Aqui está falando, na segunda Bíblia já que eu leio, está falando 7 pães, tá? Eu confirmei porque fiquei um pouquinho em dúvida. Então tem 7 pães. Aí Jesus foi, tomando os 7 pães, partiu, deu graças ao Senhor, entregou aos discípulos para que os discípulos distribuíssem aqueles 4.000 homens, tá? Ele partiu esses pães e repartido também para 4.000 homens. E também tinha alguns peixes nessa Bíblia que não fala quantos peixes que tinham. Em Marcos aqui não fala. Ele pegou aqueles peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos, e comeram e se fartaram, até fartar, né? E dos pedaços que sobraram, eles recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partindo para a região de Dalmuta. Aqui é muito profético, né? 7 pães, e eles recolheram 7 cestos. Eles não jogaram fora, eles guardaram os 7 cestos. Aí, gente, aqui no capítulo 8 de Marcos, de 11 até o 13, os fariseus pedem um sinal. E saindo os fariseus, puseram a discutir com ele e tendo-o pediram um sinal a Jesus. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, como se diz, né? Não, um gemido assim, poxa vida, Jesus tinha feito tantos sinais, né? E ele falou assim: olha, em verdade vos digo que esta geração não lhe será dada um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. E agora aqui do Marcos, do 14 até o 21, está falando do fermento dos fariseus. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar os 7 cestos com os pães. E não tinham consigo senão um só. Então só tinha um pão. Vai ver que é um guardão lá, né? E Jesus preveniu-os, dizendo: vede que guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão, Jesus.
não temos pães. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorrei sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende os olhos e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu os cinco pães com os 5.000, né? Aqui já fala 5.000, né? Mas com 5 deve ser a primeira multiplicação que está referindo. Quando cheios de pedaços recolhestes, e de quando partiu os 7 pães para os 4.000, isso mesmo, 4.000 cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. E ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Que Jesus, quem tem Jesus tem tudo, não lhe falta nada? Eles não entendiam isso, e Jesus chamou a atenção deles para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus estavam pedindo sinal, né? E Herodes, ele acompanhava lá, ele fazia também, ele jogava o fermento dele, né? Então Jesus os advertiu contra o fermento dos fariseus. E depois aqui, gente, ele falou assim: nossa, até agora vocês não compreenderam que eu penso assim, que Jesus quis colocar para eles: eu sou o pão da vida. Até agora vocês não compreenderam isso? E aqui, gente, a cura acontece também. Depois ele vai para Betsaida. Então eles chegaram lá em Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. O Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, né? Cuspe, né? Saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, lhes perguntou. Ele perguntou: vê alguma coisa? E ele falou assim: vejo homens como árvores. Os vejo andando, mas eu vejo homens porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de um modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entres na aldeia. Mas a fama de Jesus corria, né? E agora, gente, acontece no capítulo 8 que acontece vários fatos, né? Agora acontece a confissão de Pedro. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Ah, Senhor, muitos falam que o Senhor é o João Batista, outros falam que o Senhor é o Elias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou para eles: e vocês? O que vocês acham quem eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo. E Jesus foi e advertiu-os, dizendo, Jesus, né? Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, que não falasse que ele era o Cristo, né? O Jesus. E aqui também no capítulo 8, Jesus prediz a sua morte. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e que ele ia ser morto, depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus olhos em Pedro, falou: arreda-te, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. É necessário que se cumpra isso. E os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder, deixa eu falar de novo. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, está em letra maiúscula, que está falando de Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E dizia-lhe isso ainda, e em verdade vos afirmo, dos que aqui que se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. O poder do reino. Quando ele falou que aqueles discípulos não iam ver a morte, eu entendo aqui, meu querido, minha querida, que Jesus Cristo ia morrer. Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu, levado ao céu, e eles iam ver o reino de Deus ser estabelecido, como foi. Quando que o reino de Deus é estabelecido? Quando a pessoa confessa Jesus como Salvador. Então nós estamos vendo o reino de Deus sendo estabelecido. E eu quero pedir a vocês, vamos estar orando pelo Rio Grande do Sul, orando também para que eles se rendam a Cristo Jesus, que tem 87 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica, tá? Eu sou Patrícia Regina Flor de Maia, evangelista Patrícia. Oremos que Deus possa abençoar a cada um, que o evangelho chegue ao sul. Nós sabemos que as dores de parto estão aí. É triste realidade, mas enquanto pudermos ajudar, vamos ajudar. Em nome de Jesus, esse é Marcos capítulo 8. Deus abençoe vocês.